A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estarmos falando um assunto sobre a teologia, no nosso canal aqui, Teologia versus Heresia. O assunto hoje, vamos falar sobre missiologia. Oh, que maravilha! Tem pessoas que vêm até você ou até nós e perguntam assim, aonde na Bíblia está escrito esta palavra, missão? Meu querido, pode não estar escrito, mas a Bíblia, ela no seu todo, no conteúdo da Bíblia, da palavra do Senhor, 66 livros, a palavra missões ou missiologia, que você queira falar assim, que é o tema do assunto hoje, está em cada história, em cada livro da Bíblia. Você fala missiologia, né? O estudo aqui que vamos dizer hoje sobre missões. Aleluia! Nós vamos ver que a Bíblia, ela dá uma perspectiva histórica de missões, né? A gente vê que todo o projeto ou todo o trabalho, o projeto acabado está pleno desenvolvimento, com sucesso, com certeza teve uma origem, né? Essa no início, que vem enfrentar dificuldades para crescer, circunstâncias adversas, mas na perseverança dos que estão fazendo missões, missiologia, aleluia, que estão nessa perseverança, isso com erros, com acertos, vem a gente adquirir a experiência e com o passar do tempo, aquilo vem se tornar forte, né? E vem se tornar, aleluia, o trabalho de missiologia ou trabalho missionário. Você vai ver assim, mas pastor, aonde, como que eu vou ver, ver na palavra do Senhor esse fato, esse algo, essa história. Meu querido irmão, a Bíblia Sagrada, nos dois, aleluia, nos dois testamentos. Você fala, por que dois testamentos? O velho, 39 livros, como o novo, 27, você vai ver trabalho de missiologia, o trabalho missionário, o trabalho de missões, porque quando é dado uma ordem, quando é dado uma missão, quando é dado uma tarefa, quando é dado uma responsabilidade, isso nós falando da palavra de Deus, para você e para mim, aleluia, ou para homens que na Escritura Sagrada receberam uma missão da parte de Deus para fazer algo em prol das coisas de Deus. Meu irmão, isso começou lá no Éden. Depois você vê Noé, um exemplo de Noé que é um exemplo maravilhoso, fala em Gênesis, no decorrer da palavra do Senhor. Noé recebe uma missão de Deus, meu querido. Uma missão de Deus maravilhosa. E essa missão, o que Noé tinha que fazer? Construir uma arca. Aleluia! Alguém fala assim, mas ele construiu a arca só para ele, só para os seus familiares? De maneira nenhuma, irmão. A epístola de Pedro vai dizer que Noé foi apregoeiro da justiça. Noé pregou, Noé falou, Noé testemunhou, Noé falou aquilo que Deus tinha inspirado a ele, meu irmão. Apesar da Bíblia não dar esse detalhe, você vai ver na história que chamaram ele de tolo, de sonhador e tantas outras coisas, da gente dando uma opinião nossa, irmão. E Noé recebeu aquela missão. Fala assim, que missão é essa? Meu querido, isso ele recebeu com 500 anos, fala lá em Gênesis que ele tinha. Depois de 100 anos, ele pregando, ele falando, ele ali construindo a arca. Meu querido irmão, o que me chama a atenção na vida desse homem chamado Noé é porque naquele período bíblico, o que ele disse para o povo, nem a família dele sabia que nunca viu acontecer, que era descer chuva do céu. A Bíblia diz que subiu uma relva da terra e aquilo que molhava os frutos, as plantações. Nunca ninguém viu chuva cair, meu querido irmão. Não é a obra missionária, o assunto nosso é missiologia,
começa dentro da casa dele, ali com esposa, com filhos, a conduta, o testemunho dele, irmãos, porque vem levar ele a falar algo e a família dele acreditar nele como homem de Deus, irmão. E estar junto nesse trabalho tão importante que é o trabalho missionário. Meu irmão, foi 100 anos naquela missão, até que a arca foi construída. Aquele povo, talvez passando todos os dias, irmão, 100 anos é um século, rindo, debochando, falando, e assim como Jesus falou, como nos dias de Noé se davam em casamento, a obra missionária do Senhor continua até hoje. Meu irmão, a salvação em Cristo é dada, é apresentada, é falada pelos servos de Deus até hoje, para que as pessoas venham crer no Senhor Jesus e o aceitarem como único Senhor e Salvador. Aleluia! É a palavra fala que ele nos escolheu, mas temos que o confessar na nossa vida. Louvado seja Deus. E você vê quando Noé, meu querido, e a sua família entra naquela arca, o próprio Deus fecha. E aquela missão de Noé foi cumprida ali no nome do Senhor. Outro que a gente pode falar, Abraão, Deus manda ele ir para uma terra, Deus não pede por favor, Deus fala, vai, que ele não sabia endereço, CEP, não sabia ponto de referência. Abraão vai, Abraão passa inúmeros obstáculos ali para chegar até onde Deus o queria, e ele vem ser provado. Erros, irmão, ele teve, como Noé teve, como nós temos, mas o diferencial aí é você olhar para quem mandou você fazer. Ele tinha uma missão, mesmo nos erros que teve Abraão, depois o nome dele é mudado para Abraão, ele não parou, ele continuou, meu irmão, e até hoje, não só no meio judaico, mas nós hoje, como gentios, como igreja do Senhor, aleluia, temos parte da salvação em Cristo. Até o povo lá da parte de Ismael, irmãos, tem Abraão como referência, porque ele foi até o final da sua missão. E a gente vê a história do povo de Israel, irmãos, que teve que fazer a obra, pregar, falar, muitas vezes eles pararam, alguns dos israelitas, né, foram e continuaram. Meu irmão, esta obra é hoje para nós. A gente pode aqui falar de Moisés, pode falar de Davi, pode falar dos livros poéticos, dos profetas. A gente vê que Deus, no decorrer da história bíblica, Deus, no decorrer das escrituras serem inspiradas e faladas, veio usando homens e dando missões a eles para que eles venham levar a palavra e a palavra venha ser do conhecimento de todos, para que todos viessem ou aceitar, todos viessem ou reconhecer, todos os viessem a olhar para o Senhor, para a sua vontade, mas que os enviados pelo Senhor para fazer essa obra missionária viesse no seu testemunho, no seu dia a dia, a anunciarem no dia, no viver, no agir, no ser esta obra tão maravilhosa. Meu irmão, Moisés, Davi, tantos homens ali entenderam esse chamado do Senhor, irmão. Entenderam essa vontade do Senhor, irmão. Entenderam, aleluia, que Deus, oh, bendito seja o nome do Senhor, tem um propósito e a gente vê os mais antigos falar isso. Louvado seja Deus. E isso é uma verdade, que missões está no coração do Senhor e tem que estar no nosso. A Bíblia fala assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meu irmão, Deus na sua vontade soberana. A gente vê isso lá em Gênesis 3,15, quando ele fala que da semente da mulher ia nascer aquele que ia pisar, né, na cabeça da serpente. A gente vê que hoje Jesus fez isso.
E hoje a igreja continua fazendo. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Então, desde lá do Éden, meu irmão, desde o homem e de tudo ser criado, Deus, a Bíblia fala para nós no livro de Apocalipse que Deus já sabia do plano da redenção. Em Cristo, dele ser morto, o Cordeiro de Deus pela humanidade. Meu irmão, Deus, no decorrer do Velho Testamento, usando homens ali, falamos de Noé, de Abraão, poderíamos aqui e podemos falar de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, e aí depois de Josué, e tantos homens que Deus levantou com missões para levarem a palavra. A gente vê que algo que é interessante que acontece no Velho Testamento, para trazer esse assunto que estamos falando aqui, Moisés, quando vai até o povo, o bendito seja o nome do Senhor. E Moisés vem atender o povo de manhã até a noite ali, com vontade, com desejo, com entendimento do chamado que Deus tinha colocado a ele. Ali chega seu sogro, aleluia, homem sábio, homem ali vendo a posição, a atitude de Moisés, que veio, eu creio que falar muito com ele, irmãos. Ele fala assim: Moisés, o que você está fazendo? Você não vai aguentar. Prepara homens que venham te ajudar nessa grande obra. Irmão, é muito povo, irmão. Irmão, esse povo hoje está no mundo todo. Moisés ali estava com os israelitas. A gente vê que a salvação que está em Cristo Jesus para a humanidade, irmãos, a responsabilidade é nossa. E Moisés vem ali do espírito que estava sobre ele, sobre 70 homens. E aqueles homens começam a atender o povo, a falar com o povo. Meu irmão, a obra missionária é algo tremendo, meu irmão. Não é todo mundo que tem chamado, aleluia, para ir, para se dedicar integralmente. Louvado seja Deus para esta obra, para a pregação, para uma vida separada, abnegada ao Senhor, para levar a sua palavra. Fala, pastor, está falando de ir lá numa tribo indígena. Se Deus te chamar para isso, é para você ir. Ou em alguma parte do mundo, meu irmão. Você entender que Deus está no seu controle, Deus está comandando, Deus está com a mão estendida para abençoar, Deus está com a mão estendida para prover toda a necessidade sua, para que esta obra não pare. Meu irmão, é crer, é acreditar no Senhor, no cuidado do Senhor, que Deus não vai deixar faltar nada, meu irmão. Aleluia! E a obra missionária é feita com amor, meu irmão, com dedicação, com entrega. A Bíblia diz amando muito e sendo menos amado. Isso a palavra fala para nós de uma forma, não é esperando nada em troca, não é querendo recompensa, não querendo, alguém acha que tem que bater palma, colocar um tapete vermelho para quem faz a obra missionária, quem prega, quem tem um compromisso de levar a palavra, meu irmão. Esse é algo tremendo, é algo muito sério, algo que se tem que levar com muita seriedade. Hoje, você que está vendo, podendo ouvir esse áudio, meu irmão, você congrega em algum ministério, glória a Deus, você serve ao Senhor, glória a Deus, você é obreiro da casa do Senhor, glória a Deus, você não é ainda, se você tem esse desejo, a Bíblia fala que excelente obra é, meu querido, nós temos que ter o amor pelas almas, o amor por quem está fazendo esta obra, e se Deus tem colocado isso na nossa vida, na rua da sua casa, na escola que você estuda, aí na congregação que você está aí, pastor, ensine o povo, ensine os obreiros a ser discípulos do Senhor, ir batizando, ensinando, diz a palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles que vêm aprender, continuar essa obra, meu irmão, a obra missionária, o assunto nosso é missiologia, tem que estar em nós, este chamado, a Bíblia fala que tem que arder na nossa alma esse amor pelas almas, irmão. O amor tem que arder, nós temos que ter isso em mente, meu irmão. Aleluia!
fazer esta obra, levar esta palavra, meu irmão. Voltando a falar ainda do Velho Testamento, Israel, irmão, era a nação chamada, eleita por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para seu povo que ia levar a palavra, povo zeloso, de boas obras. Hoje isso se refere a nós, para ser testemunho entre as nações, para que as nações vissem Israel na conduta, na vida, no andar, no falar, no agir dele, na adoração deles para com Deus, para que eles viessem a vir ao Senhor e aceitassem as leis do Senhor. Mas muitas vezes o povo quis se misturar, irmãos. Irmãos, quem está envolvido na obra missionária não se mistura, não perde tempo com paixões, com ilusões, não se mistura com as coisas dessa terra, meu querido. Quem está na obra missionária é dedicado. Ah, fazer pastor, isso é para quem é solteiro. Não, meu irmão. Noé, que falamos agora há pouco aqui, era casado. E Noé assumiu a missão que foi dada a ele de construir uma arca com as medidas, correndo atrás do material. Ali, a esposa de Noé, Noé tinha filhos, viu ali o chamado, porque Noé era um homem de Deus, Noé tinha testemunho, Noé tinha exemplo, a obra de Deus, dele ser um testemunho, e a família vier a crer em Deus, ele fazia dentro da sua casa. Quando Deus manda ele fazer para fora, a esposa, os filhos foram junto com ele. Aleluia! Para realizar essa tão grande obra, meu irmão. E foi 100 anos trabalhando ali, fazendo a obra, para que aquela arca fosse construída e a família junto, meu irmão. Dedicação, comprometimento, compromisso. Meu irmão, isso envolve várias coisas que nós temos que ter para a gente fazer a obra missionária, meu irmão. Crer em Deus de verdade, obedecer e, meu irmão, não há restrições, não há dificuldade, não há desculpa para quem ama o Senhor e as almas, para pregar, para falar, para orar, para participar, para ajudar, meu irmão, para contribuir, para levar para quem está lá no campo, lá, irmão, a oferta, o mantimento, para que aquele irmão seja assessorado aqui numa unidade, numa união do povo, aquele irmão se dedique lá, meu irmão, quem ama a obra missionária, pensa nisso, ora sobre isso, quer isso, ora pela conversão da sua família, da sua cidade, do seu país, do seu bairro. Meu irmão, ora por Israel, ora por todos os homens na face dessa terra, que essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Obra de missões, irmão, missiologia. Ah, pastor, alguém fala assim, ah não, isso foi lá para Noé, para Abraão, lá para Moisés, lá para Davi. Não, irmão, é para você, é para nós. Esta obra é para você, é para nós fazermos. Vamos falar um pouquinho aqui do Novo Testamento, pela misericórdia de Deus. Você vai ver aqui que no Novo Testamento, meu irmão, aleluia, a obra missionária, ela não se difere, né? Não é diferente, bendito seja Deus, do que os homens lá no Velho Testamento passaram. Mas aqui, meu irmão, a gente vê que quem vem com uma missão tão gloriosa, que fala em Isaías, no livro de Isaías, foi João Batista, e João Batista começa no deserto. Meu irmão, obra de missionária, missiologia é no deserto, é na provação, é no sol escaldante, é aquilo que parece dificuldade. Deus vai preparando-nos, Deus vai forjando, Deus vai mudando, Deus vai tirando de mim, de você, aquilo que vai ser de embaraço, de empecilho, para nós fazermos a sua obra, para nós não pararmos, meu irmão. Tem que haver de mim, de você, confiança que Deus está nos mudando, Deus está nos forjando, Deus está tirando de mim, de você, as coisas dessa vida que quer nos parar. Fala, pastor,
Eu, quando conheci a minha esposa, não era cristão, hoje eu sou, e ela também é, só que ela não tem esse chamado, meu querido. Confie no Senhor, meu querido. Acredite no Senhor. Se você tem esse desejo na sua alma, oh, maravilha! Louvado seja Deus. Deus vai prover, Deus vai mudar, Deus vai fazer a obra por completo. E você, nesse deserto que você está passando hoje, você vai, aleluia, está sendo provado e aprovado pelo Senhor para você estar nessa obra que você tem chamado, e Deus vai fazer isso na vida da pessoa que está com você aí, minha irmã, meu irmão, no nome do Senhor. A gente vê que João Batista ele pregava no deserto, né? Deus usou ele ali tremendamente. Oh, que maravilha! Não é pregar só na bonança, meu irmão. É num momento de dificuldade que você não vê solução. Batismo, João ia e batizando as pessoas e falando: vai vir aquele que é maior do que eu, preparando o caminho do Senhor, meu irmão. Batiza as pessoas, ensina o compromisso do que é o batismo, para a pessoa estar na filiação do céu, no compromisso com o Senhor. Precisa nós batizarmos. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Tem que cumprir esse mandamento. Aleluia. A gente vê que o aleluia parece até para alguns irmãos algo assim que as pessoas não vão entender, mas isso aí é vontade de Deus, irmão. Aleluia, não tem mistério. Hoje tudo está claro, porque Cristo veio e revelou para nós, irmão. O Evangelho, falando de missiologia, é boas novas para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós vemos nessa caminhada aí no Novo Testamento, Jesus vem, Jesus prega, Jesus ora, Jesus dá o exemplo, Jesus fala da importância de dar reverência à sua palavra, à obra. Jesus veio mostrar para aqueles que eram religiosos, ortodoxos, que a vontade dele é que todos conheçam a ele, mas veio pregar para os seus primeiro. Você sabe que os seus não receberam, e todos quando receberam hoje, deu-lhes o poder de chamado Filho de Deus. Jesus não veio, irmãos, porque queria estar num hotel 5 estrelas, igual muitos pensam hoje, num carro zero, ganhando um altíssimo salário. Não, Jesus vem dar o exemplo de fazer missiologia. Jesus às vezes dormia, irmãos, isso está na história, no templo, com os discípulos, almoçava, jantava, cada um dos irmãos que ele pregava, ali orava. Meu irmão, o que entrava ali na bolsa, ele mandava dar aos pobres, sabia que um dos seus discípulos era ladrão, mas tudo falando de missiologia ali, irmãos. Jesus deu o exemplo, como faz. Jesus falou que importa, isso está em Lucas 13:33, e leu 34 também. Aleluia! Jesus fala, importa pregar hoje, amanhã e no dia seguinte. Meu irmão, Jesus sabia que ia morrer, mas ele foi até o final para fazer essa obra tão gloriosa. Nós vemos aqui, meu irmão, ele ressuscita, a igreja, ele ascende aos céus. A igreja primitiva foi uma vez que aconteceu isso só, o enchimento de Deus, ali do batismo com o Espírito Santo, o poder, a autoridade. Hoje o Espírito Santo habita em você, meu querido. Dê lugar a ele. Meu irmão, começa a pregação, começa ali a igreja, livro de Atos dos Apóstolos, a escola, um exemplo para você e para mim de fazer a obra de missionária, missiologia, no partir do pão, nos irmãos ir no templo. Meu irmão, não tinham necessitado, ali o que era dado ali, falando de dinheiro, isso aqui, meu irmão, não é tempo para você orar, tempo para você meditar, é dinheiro, irmão. Quem ama a obra de missões tem amor em contribuir, em obedecer, é por alegria, meu irmão. Não é dar dinheiro para a igreja ou para ninguém, não. É na obra missionária, é almas, é vidas, é transformação de pessoas, meu irmão. Era dado ali, aquele dinheiro era colocado na obra social, era auxiliado. Você vê Atos dos Apóstolos, a gente vai
caminhando, ver Pedro, ver Paulo, um apóstolo dos gentios, irmão, indo para outros partes, outros continentes para levar a palavra de barco, sendo preso, sendo ali passando situações por causa da obra do Senhor. Meu irmão, quantas vezes Paulo era assessorado pelos seus obreiros, Epafrodito e outros, trazer contribuições não só para ele, meu irmão, mas pelos irmãos que estavam ouvindo a palavra, isso na obra missionária, falando do estudo aqui, que é o tema nosso hoje, missiologia, meu irmão. Isso é amar a obra de Deus, isso é missiologia, isso nas cartas. A gente vê que depois, daqui a pouco a gente vai chegar em Apocalipse e vai falar sobre missiologia, amor e compaixão por missões, irmão. Responsabilidade de cumprir o ID. O Espírito Santo, meu irmão, tem que ser convertido, meu irmão. Não convencido para fazer missões. Meu irmão, Deus vai te dar estratégia missionária. Irmão, seja na rua, seja no metrô, quem faz. Meu irmão, você indo para outra cidade, você usando faixa, folheto, meu irmão, Deus vai te direcionar, mas ame a obra missionária, meu irmão. Se Deus tem te capacitado, Deus tem dado para você essa intrepidez. A Bíblia fala que o Espírito Santo que é dado a nós não é um espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. É para você que recebeu isso de graça do Senhor. Mateus 10:8. É para você compartilhar com irmãos e prepará-los também para esta obra. Meu irmão, exemplo maravilhoso foi o que Cristo fez e a igreja primitiva fez, relacionado à missiologia, meu irmão. Tem que ter gozo na nossa alma. Faltam pessoas hoje que estão se disponibilizando para fazer essa obra. Lá em Isaías fala assim, meu irmão: o Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, para me levar, né, falando nas minhas palavras, a pregar, aleluia, a palavra, liberdade aos cativos. Meu irmão, tem que querer. Meu irmão, você que tem esse chamado, tem que conscientizar quem está em volta dessa responsabilidade que é do Senhor. Meu querido, tenha gratidão de Deus para fazer essa obra. Leia Filipenses 1:20 e 21. Responsabilidade, meu querido, diante do Senhor. 1 Coríntios 1:16 e 17. A Bíblia chega a dizer em Coríntios para nós: ai de mim, se eu não anunciar o evangelho, isso é obra missionária, missiologia. Meu irmão, vai se conhecer que se somos de Deus, se amarmos o próximo. Tem que ter demonstração de amor. Meu irmão, missões. Essa obra, irmãos, é difícil para quem quer ir, mas, irmãos, e quando você aceita, é uma tarefa de você construir aonde não tem nada, almas, vidas que vão se converter ao Senhor. Meu irmão, é um chamado individual. Aleluia, que a sua conduta, a sua dedicação vai levar pessoas a se converter ao Senhor e junto com você fazer essa obra. Nós podemos ver isso em 1 Timóteo 3, do 1 ao 14. Ali Paulo dando orientações a Timóteo para que preparasse obreiros, irmão, que quisesse fazer esta obra. Não é ficar dentro das quatro paredes, irmão, que não seja importante, mas as almas estão aqui fora, irmão. Em nome de Jesus, a gente vê, oh, aleluia, meu querido irmão, pastor, mas é difícil pregar onde há um politeísmo, né? Meu irmão, você tem que pregar, você tem que falar. Quem vai fazer a obra é o Senhor, meu irmão. A gente sabe que nós cremos só em Cristo, irmãos. Aleluia. Só em Deus, só em Jesus. Por isso que no conceito teológico somos chamados de teísmo, só por acreditar em Jesus, né? Mas há o judaísmo, há o islamismo, que são monoteístas, igual nós aí, louvado seja Deus. E a gente vê, irmãos, oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, que a vontade do Senhor, irmãos, para nós hoje, oh, Deus Todo-Poderoso, irmãos, é que esta obra de missiologia seja feita. Irmãos, para quem não conhece a palavra, a gente tem que dar de fraco, de tolo para ganhar aquela pessoa. Como citamos aqui, exemplos de
alguns chamam de religiões, né? Islamismo, judaísmo, que são monoteístas igual nós, mas ainda que precisam aceitar Cristo como Salvador. E tantas outras que tem aí, irmãos, que são politeístas. Meu querido irmão, esta obra é de Deus. Quem lê a palavra, quem ora, quem busca, quem tem a alegria da salvação, quer fazer a obra de missões. Às vezes não pode estar lá no hospital, não pode estar lá no presídio, não pode estar na sua rua, mas, irmão, ele ora, ele contribui, ele oferta, ele participa. Não só diretamente como aqueles que estão lá nesta hora, neste momento que eu estou gravando aqui esse áudio, irmãos, estão lá no campo, pregando, sofrendo, passando inúmeras privações por causa da obra missionária, missiologia, mas ele está aqui, ó, clamando, ele está aqui ofertando, ele está participando, sabe, irmão, quando a gente vai num presídio, alguém oferta na vida da gente para dar gasolina, um lanche que você vai comer lá, está dando condições ao missionário de fazer essa obra. E aquela alma que se converte lá, irmãos, Deus está vendo. A, a generosidade, a voluntariedade daquele irmão que dizimou, que ofertou, para dar condições para essa obra ser feita. Meu irmão, quantas pessoas que Deus tem levantado assim para fazer essa obra, que não aparece, mas estão junto. Oh, meu querido, isso é missões, isso é missiologia, é você se envolver. Quantos na Bíblia Sagrada, meu irmão, que não falam o nome deles, mas participaram ali no Velho Testamento, no Novo Testamento, falando, pregando, estando junto, estando orando, estando contribuindo, estando ali intercedendo, irmão, pela vida ali que teve os apóstolos, falamos aqui de Paulo, de Pedro, falamos de homens no Velho Testamento, e contribuíram no decorrer da nossa história, irmão. Para essa palavra, para nós pregarmos hoje ela, que foi impressa a Bíblia para uma pessoa que teve isso de Deus, e pessoas que contribuíram, irmãos, pagando com a sua própria vida, morrendo, falando, pregando, sendo presos, sendo maltratados por pregar a verdade, para que vida se converta e a palavra chegasse a outros, depois a outros, chegasse até nós. Isso é obra missionária, isso é missiologia. Meu irmão, quem deseja fazer essa obra, excelente coisa deseja. A gente sabe que para quem mais é dado, mais é cobrado. Mas, meu irmão, nós temos a alegria, não é por obrigação de fazer esta obra, é para o nosso Senhor, é para o nosso Deus, ganhar almas para o reino dele. Sabemos que nos dias atuais, irmãos, há denominações cristãs, glória a Deus, tem que ter documentação, mas a palavra, a verdade, o que fala na Bíblia tem que ser a prioridade, meu irmão. Nós temos que ensinar as ovelhas do Senhor, nós temos que vir até aqui pessoalmente, abordar, falar, para que as ovelhas do Senhor entendam a responsabilidade do ID do Senhor. O ID foi falado lá no Velho Testamento, que Jesus cumpriu e veio até nós. Hoje nós temos que fazer essa obra, e encerrando aqui, Apocalipse, pós-arrebatamento da igreja, aquele período da grande tribulação, meus irmãos, os 144 mil, as duas testemunhas, até os anjos vão aparecer visivelmente para pregar, para falar, para ainda dar uma oportunidade para aqueles que ficarem aqui, meus irmãos, para se voltarem para Deus e ser salvos. Ah, pastor, não tem salvação, não tem sim, meu irmão. João teve uma visão, aqueles que vinham da grande tribulação com as vestes manchadas de sangue, vai ter. Meu irmão, por que Deus ainda dá essa oportunidade, mas Ele quer que hoje nós estejamos firmados nele, para que a gente não vinha passar por aquele período de muita dor, de muito sofrimento, mas hoje a gente esteja nesse exército, igual fala na harpa cristã, no hino 212, os guerreiros, e o coro fala, eu quero estar com Cristo. Deus quer que você fale para Ele, você esteja com Ele, você entre nesse batalhão, irmãos, para ganhar as almas, para expulsar o inimigo, para curar os enfermos, libertar, pregar, levar essa mensagem. A Bíblia fala ressuscitar os mortos.
Meu irmão, Jesus veio para os doentes, que nós somos, e muitos que estão ainda precisam ouvir essa palavra, e isso faz parte da missiologia. Aleluia, meu querido. Se até em Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, vai ter uma segunda chance, porque Deus quer salvar hoje. Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus não veio para destruir o homem, mas para salvá-lo. Amém? Meu irmão, aqui é uma breve, né, palavra aqui de conscientização sobre missiologia para a minha e para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Você que vai ouvir aí, leve esse link aí para as pessoas. Se inscreva aí nesse canal. Nos ajude a levar essa palavra, irmãos, para que pessoas que são de Cristo hoje sejam despertadas pelo Senhor para estar também nesse exército do Senhor, irmãos. Que Deus está olhando para fazermos essa obra para a glória de Deus. Amém? Jesus abençoe. A paz do Senhor.